estamos de volta com o Esporte Catedral. São 9h09. Temos participação já, Dani? Sim, participações chegando pelo nosso WhatsApp, anota aí, 986852455. 986852455. Seja você também mais um debatedor aqui na mesa do Esporte Catedral, como a Marli Muri. Ela diz o seguinte: o Maracanã está igual ao povo do Brasil, abandonado. Está estático em ambos o caso. O Alain Malê também, de São Gonçalo, participa aqui conosco e diz o seguinte: essa sensação de que a sociedade não liga para o que acontece é uma sensação de que a sociedade não liga para o que acontece com o Maracanã. Eu creio que seja pelo fato de, após a última reforma, ele ter realmente deixado de existir. O que nasceu depois ficou bonito, ficou limpo, ficou moderno, mas não era mais o Maracanã. Esse novo Maracanã não possui a mesma alma e não inspira o mesmo sentimento. Não atrai o sentimento da população. É aqui a opinião do nosso ouvinte, Alain Malê, de São Gonçalo. Daqui a pouquinho tem mais participações pelo 986852455. Vivia com você. Eu acho que esse debate, muito obrigada pela participação de vocês, queridos ouvintes, é sempre engrandecedor e reforça muito o nosso debate. Ouvi-los, por isso a gente pede, liga pra gente, manda mensagem e tal. Mas é um debate, né, João e Cris, que vivem comigo também o Maracanã na sua história de vida, na história profissional e tal. Como dizer que o Maracanã não tá vivo, não é mais o mesmo, se a gente participou até pouco tempo atrás num jogo da Libertadores, onde o Maracanã pulsou, né? Tava vivo com uma torcida e se desse oportunidade para outra torcida e para outra torcida e para outra torcida, com a mesma estrutura, com a mesma infra, ele vibraria. Claro, é claro que nós sabemos, nós podemos dizer, enumerar, João, todas as mudanças, as alterações, né? As questões que tiraram, sim, o povão, que tiraram, sim, acesso popular, né? Nós já sabemos disso, mas ele está ali. E se ele for administrado com competência, ele volta a ser um estádio de futebol, né? Porque a gente discute o Maracanã não é mais o mesmo. Eu não quero que o Maracanã seja o mesmo, né? É sempre um novo... toda vez que você... Aquela frase do Heráclito, né? Você entra no rio... Ele é um outro rio, é um outro rio, é um outro rio. Nós temos que defender o Maracanã para que ele tenha acesso, né? Para que as pessoas possam frequentar e para que ele tenha infraestrutura para receber os jogos, receber os clubes. E tem uma coisa que é interessante, é o seguinte: na hora que você diz assim, olha, não há mais o que fazer, o estádio só seria bom se fosse daquela forma, é como se você tirasse a sua responsabilidade de correr atrás. Como se você tirasse a responsabilidade, não, como você tirasse as possibilidades de mudar. Do estádio. Ele mudou, então tá, mas se mudou, o que a gente vai fazer daqui pra diante? Não, ele tem mudou. Jeito. O que nós podemos fazer para que ele viva? Pulse, precisa do povo lá dentro. Para mim, é claro, precisa do povo sendo recebido com uma administração decente, com espaços decentes, com acessos decentes, com segurança, não é, João? Não, exatamente, né? A gente colocou esse lado de faltar a mobilização, o ouvinte trouxe bem essa questão. De repente, você também apontou, de repente, né? É por isso, de repente é porque o povo não se sinta inserido, não se sinta representado e se afasta. É normal, né? Até no relacionamento, claro. Se você não está sendo correspondido, e você procura outros caminhos na sua vida. Não podia deixar de ser assim também no futebol. E um ponto que eu queria abordar, a gente falou muito no primeiro bloco da empresa A, da empresa B, da empresa C, e o Maracanã é um equipamento do governo estadual do Rio de Janeiro, né? A gente não pode esquecer disso, parece que no governo não tá ali. Por isso o tempo todo eu reforço, tem responsável, gente. Sabe, porque a questão do futebol, claro, vai ser sempre o mais importante, vai ser sempre o central no Maracanã, mas quando a gente fala que o Maracanã é um equipamento do Estado, primeiro, é uma questão de responsabilidade com a coisa pública. Segundo, é um complexo esportivo, não é só um estádio de futebol, né? Então você tem a questão de todos os esportes, você tem a questão que existia antes social, com as aulas
nos espaços do Júlio Delamare, do Célio de Barros, gente que fez natação, começou a fazer atletismo, Maracanãzinho jogado às traças, questão educacional, quase derrubaram uma escola que tem ali. Lá sim, aí houve aquela pressão popular que conseguiu impedir com que acontecesse. Assim como ficou o antigo Museu do Índio, que continua lá também. Exatamente, não conseguiram derrubar. Desse complexo todo, acho que, graças a Deus, até o que sobreviveu foi a escola, né? Que é a coisa mais importante de tudo, né? A educação, aliada à saúde, quando você coloca uma criança, um adolescente, um jovem para praticar o esporte, você está cumprindo a sua responsabilidade social. E a escola ficou. O Maracanã não tem jogo, o Célio de Barros virou um estacionamento, o Delamare eu nem sei, Cris, não sei se você teve acesso às instalações, eu nunca mais ouvi falar. O Maracanãzinho, quando a gente entra pelo estacionamento do Maracanã de imprensa, parece um grande depósito escuro. Tem muito mato, tem aquela parte da piscina aquecida, tá meio abandonada, a gente não consegue olhar em que estado estão as piscinas. Isso a gente não consegue ver. Acho que é um bom exemplo. De lá atrás, não faz muito tempo, o povo do Rio de Janeiro gritou por uma escola que ia ser demolida, e a cada escola que é demolida em qualquer lugar, eu acho que a sociedade daquele lugar morre um pouquinho. A escola ficou ali e o entorno não continuou, né? De alguma maneira tá tudo parado ali, é um complexo esportivo Maracanã. Olha, é um compromisso do Esporte Catedral. Nós que pensamos o futebol, pensamos o esporte, trazemos aqui pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com esse tema, estudiosos, pesquisadores, pessoas que estão ali vivendo essa realidade, com algumas opiniões favoráveis à nossa, né? Que a gente concorda, outras a gente discorda. É ótimo que alguém confronte mesmo, né? Muito bem, eu no primeiro bloco falei isso muito, né? Falamos isso com o Pedro. Não, Pedro, não é bem assim. Não, Pedro, não. Eu discordo bastante desse posicionamento, mas é bom ouvir essas pessoas que nos provoca o debate. E já que estamos debatendo e pensando futebol, esta rodada, João, nós temos muito o que pensar. Pense, não foi assim que a gente brincou ontem no Twitter, né? Então eu queria que você começasse pensando essa rodada, como é que foi do campeonato estadual? Mas primeiro, até para não fugir do assunto central, primeiro a falta do Maracanã para os clássicos, né? A Taça Rio é a competição dos clássicos, é impressionante, se eu não me engano são 5 clássicos, se eu não me engano, só na Taça Rio, nessa fase da Taça Rio. Em uma semana a gente teve 3, não foi isso, Cris? Engenhão, Botafogo, Brasília e agora semana que vem Cariacica. Em 10 dias a gente com 3 clássicos, nenhum no Maracanã. Então, primeiro ponto para não fugir do assunto central daqui. Tem até que mudar a música, né? Domingo. Eu vou para algum lugar. Domingo, eu vou para algum lugar. Vou para algum lugar ver futebol e eu acho que cansa um pouquinho esse formato do Campeonato Carioca. Tem que dos principais estaduais, o Carioca, apesar dos problemas que a gente sabe que existem, era o melhor formato há 2, 3 anos atrás, e agora isso não se sustenta, não é um formato interessante. Você tem times aí já classificados para a semifinal, Fluminense, por exemplo, vencedor da Taça Guanabara, Flamengo, que colocou alguns pontos de distância no geral, e gera, não sei, um desinteresse. É difícil mobilizar os times, a torcida, a comparecer numa fase que você sabe que muita coisa já está decidida, já tem um time na frente com vantagem de empate na semifinal, então é difícil até analisar o Campeonato Carioca com esse regulamento. Mas dentro de campo, Vivi, a gente teve um empate, né, no clássico, Flamengo e Vasco em Brasília. O Botafogo venceu o Bangu e voltou a brigar por alguma coisa. O Botafogo na Taça Guanabara ficou meio de fora por causa da Libertadores, agora já está na fase de grupos da Libertadores, pode ter um pouquinho essa atenção voltada também para o Carioca. E é o que parece que vai acontecer, vai pelo menos se classificar para a semifinal, e aí a gente vai ter praticamente o campeonato começando, né? Com os 4 grandes, dificilmente nesse momento consigo ver algum time pequeno ou médio aí se colocando entre eles. O Fluminense também venceu bem o Macaé, mais uma vez nadando de braçada. E o clássico da rodada, né? Dessa rodada, o Vasco e o Flamengo, com os problemas externos, né? Não sei se a gente vai chegar lá agora. Vamos chegar lá agora nesse problema externo, problemas externos, João. Desculpa te cortar. Quero mandar um abraço pro Francisco Chico, que tá escutando e acompanhando o programa e sinalizou isso aqui no Twitter,
Quero mandar um abraço também para o meu amigo Arthur, também que tá escutando e acompanhando aqui, tá dizendo que o player é ótimo, tá bacana, roda super bem no iPhone. Valeu, Arthur, um abração para você. E sim, temos muito que debater desse clássico, né? Porque questões externas, conta aí o que aconteceu. Todo mundo deve saber essa altura do campeonato que aconteceu, né? O Flamengo vencia até o finalzinho da partida, praticamente no último minuto a arbitragem viu um pênalti que só ela viu, ninguém mais viu. Os jogadores do Vasco vão falar que viram, mas nem eles viram. A arbitragem também deu uma expulsão, né? A questão da... Vamos pela expulsão? Vamos pela expulsão. A expulsão foi correta. Você tem o Luiz Fabiano, faz uma falta, toma um cartão amarelo, falta passível de cartão amarelo, e dá aquele jeito o Luiz Fabiano de ser, ele vai pra cima do árbitro de maneira ameaçadora, não sei, descontrolada. Talvez pelo histórico, se fosse um cara mais tranquilo, acho que a postura, vamos lá, vamos nos dois pontos. Eu acho que a falta amarelo, quando ele vai pra cima do juiz daquela maneira assintosa, é no mínimo outro amarelo e expulsão, ponto. Agora, toda a cena criada pelo juiz aí ficou patético, né? Vocês... Então, tudo é patético pra mim, João, nessa cena. O que é patético pra mim? Por que tudo é patético nessa cena? Aqui a gente pensa futebol, pensa as questões do futebol. Não tem mais espaço no futebol pra se peitar o árbitro. Para! Questionar é do jogo. Questionar é do game. Reclamar, né? Não, juizão, que é isso que você tá vendo? Não é bem isso. Não foi assim. Mas peitar o árbitro, isso não existe. Não deveria existir, né? Não é chavão, não, mas tá fora. E depois outra discussão sobre... Até brinquei sobre os jogadores do Vasco, assim, nesse caso foi o Vasco, amanhã vai ser o Flamengo, depois o Botafogo. Da hombridade de chegar e falar, o juiz deu. Não tô pedindo nem que ele fale seu juiz não foi, não bateu na mão, não tô chegando polianicamente a esse ponto, mas você dá uma entrevista no final. Olha só. Depois os jogadores do Vasco, especialmente o Nenê e os outros, o técnico, todo mundo viu o pênalti. Ninguém viu pênalti ali, pelo amor de Deus. Assim, eu tenho filhos, eu tenho família. Fica bonito eu menti daquela maneira. Assintosamente na entrevista, depois chegar em casa, e aí, pessoal, tal. Aí a gente fica na dúvida que tem que dar um exemplo para a sociedade. Eu acho que se a gente pensa o futebol, se a gente pensa o esporte, a gente tem que trazer esses temas morais, sim. Isso não é tornar o futebol Nutella, né? Isso não é tornar o futebol Nutella. O futebol raiz, né? Como a gente brinca, o Nutella versus o raiz, mas o futebol raiz é um futebol verdadeiro. O que é pior, você falar isso que o João disse, ou você fazer aquela brincadeira pós-jogo, sabendo, a gente... Roubada é mais gostoso. Isso aí. Qual dos dois pontos a gente poderia ver que é pior ou melhor? Não tem? Não tem. E assim, a gente está num tempo da tecnologia, imediatamente nós vimos, né? Quem não viu na hora, viu 1 segundo depois o que aconteceu, né? Quem não viu na hora, viu 1 segundo depois. Então não tem essa de mentir, não tem essa de enganar, né? Eu quero a honestidade e a verdade no esporte que eu amo. Semana passada, não sei se dá tempo rapidinho, 30 segundos, o Palmeiras foi jogar pela Libertadores em casa contra o time da Bolívia, não vou esquecer, Jorge Wilstermann, se eu não me engano, e o Alex Silva, zagueiro, passou pelo Flamengo, São Paulo, etc., Pirulito, joga por esse time boliviano. Ele narrou depois, assim, na hora é até engraçado, depois você não é engraçado. Uma entrevista para o Fox Sport, ele se envolveu num tumulto lá com outro jogador do Palmeiras, ele viu que o atleta do Palmeiras tomou o cartão amarelo, e aí ele confessou que rasgou a própria camisa. Olha que ponto chegando. Ele rasgou a própria camisa porque ele pensou assim, o fulano tomou amarelo, vou tomar, acho que vou tomar também, então tem que fazer alguma coisa aqui pra gente ficar, né, pra não achar que fui só eu que tive atitude tal. E aí ele rasgou a própria camisa, virou e falou, rasgou minha camisa aqui também. Aí cada um tomou amarelo e tal. E depois ele confessou isso numa entrevista. E aí a gente é tranquilo. bloco, a gente é um bloco assim, atrás, gente.
E há um bloco atrás, João, a gente estava cobrando a honestidade, a verdade, né? A gente estava cobrando dos dirigentes, ele, dos de certa forma, se até vangloriou daquela cena. Eu falei, olhando acho assim... que tem que mudar, agora não é mais... Né? Não é mais... O futebol precisa se livrar disso, assim, sério. Eu também acho. Acaba que a gente falou um pouquinho do campo, né? Isso. Teve um jogo, inclusive, ontem, Flamengo e Vasco, um empate, 2-2. Inclusive, eu quero... mas eu vou deixar pro terceiro bloco. Até teve jogo. Teve jogo, eu vou deixar pro terceiro bloco, que está incrível, porque nós vamos falar com o padre Neymar, o padre craque, o padre da Clérigos Cup. Fica ligadinho no Esporte Catedral, porque o terceiro bloco vai bombar. Fica ligado na gente, vamos para um intervalinho. Esporte Catedral, pastoral do esporte, em sintonia com você. Olá, estamos de volta com o Esporte Catedral, são 9h09. Temos participação já, Dani? Sim, participações chegando pelo nosso WhatsApp, anota aí, 986852455. 986852455. Seja você também mais um debatedor aqui na mesa do Esporte Catedral, como a Marli Muri. Ela diz o seguinte: o Maracanã está igual ao povo do Brasil, abandonado. Está estático, em ambos o caso. O Alain Malê também, São Gonçalo, participa aqui conosco e diz o seguinte: essa sensação de que a sociedade não liga para o que acontece é uma sensação de que a sociedade não liga para o que acontece com o Maracanã. Eu creio que seja pelo fato de, após a última reforma, ele ter realmente deixado de existir. O que nasceu depois ficou bonito, ficou limpo, ficou moderno, mas não era mais o Maracanã. Esse novo Maracanã não possui a mesma alma e não inspira o mesmo sentimento. Não atrai o sentimento da população. É aqui a opinião do nosso ouvinte, Alain Malê de São Gonçalo. Daqui a pouquinho tem mais participações pelo 986852455. Vivia com você. Eu acho que esse debate, muito obrigada pela participação de vocês, queridos ouvintes, é sempre engrandecedor e reforça muito o nosso debate. Ouvi-los, por isso a gente pede, liga pra gente, manda mensagem e tal. Mas é um debate, né, João e Cris, que vivem comigo também o Maracanã na sua história de vida, na história profissional e tal. Como dizer que o Maracanã não tá vivo, não é mais o mesmo, se a gente participou até pouco tempo atrás num jogo da Libertadores, onde o Maracanã pulsou, né? Tava vivo com uma torcida e se desse oportunidade para outra torcida e para outra torcida e para outra torcida, com a mesma estrutura, com a mesma infra, ele vibraria. Claro, é claro que nós sabemos, nós podemos dizer, enumerar, João, todas as mudanças, as alterações, né? As questões que tiraram, sim, o povão, que tiraram, sim, acesso popular, né? Nós já sabemos disso, mas ele está ali. E se ele for administrado com competência, ele volta a ser um estádio de futebol, né? Porque a gente discute, o Maracanã não é mais o mesmo. Eu não quero que o Maracanã seja o mesmo, né? É sempre um novo... toda vez que você... Aquela frase do Heráclito, né? Você entra no rio... Ele é um outro rio, é um outro rio, é um outro rio. Nós temos que defendê-lo, defender o Maracanã para que ele tenha acesso, né? Para que as pessoas possam frequentar e para que ele tenha infraestrutura para receber os jogos, receber os clubes. E tem uma coisa que é interessante, é o seguinte: na hora que você diz assim, olha, não há mais o que fazer, o estádio só seria bom se fosse daquela forma, é como se você tirasse a sua responsabilidade de correr atrás. Como se você tirasse a responsabilidade, como você tirasse as possibilidades de do mudar. estádio. Ele mudou, então tá, mas se mudou, o que a gente vai fazer daqui pra diante? Não, ele tem mudou. jeito. O que nós podemos fazer para que ele viva, pulse? Precisa do povo lá dentro. Para mim, é claro, precisa do povo. Precisa do povo sendo recebido com uma administração decente, com espaços decentes, com acessos decentes, com segurança, não é, João? Não, exatamente, né? A gente colocou esse lado de faltar a mobilização, o ouvinte trouxe bem essa
essa questão. De repente você também apontou, de repente né? é por isso, de repente é porque o povo não se sinta inserido, não se sinta representado e se afasta. É normal, né? Até no relacionamento, claro. Se você não está sendo correspondido, e você procura outros caminhos na sua vida. Não podia deixar de ser assim também no futebol. E um ponto que eu queria abordar, a gente falou muito no primeiro bloco da empresa A, da empresa B, da empresa C, e o Maracanã é um equipamento do governo estadual do Rio de Janeiro, né? A gente não pode esquecer disso, parece que no governo não tá ali. Por isso o tempo todo eu reforço, tem responsável, gente. Sabe, porque a questão do futebol, claro, vai ser sempre o mais importante, vai ser sempre central no Maracanã, mas quando a gente fala que o Maracanã é um equipamento do Estado, primeiro, é uma questão de responsabilidade com a coisa pública. Segundo, é um complexo esportivo, não é só um estádio de futebol, né? Então você tem a questão de todos os esportes, você tem a questão que existia antes, social, com as aulas nos espaços do Júlio Delamare, do Célio de Barros, gente que fez natação, começou a fazer atletismo, Maracanãzinho jogado às traças, questão educacional, quase derrubaram uma escola que tem ali. Lá sim, aí houve aquela pressão popular que conseguiu impedir com que acontecesse. Assim como ficou o antigo Museu do Índio, que continua lá, também. Exatamente, não derrubar. Desse complexo todo, acho que graças a Deus até o que sobreviveu foi a escola, né? Que é a coisa mais importante de tudo, né? A educação, aliada à saúde, quando você coloca uma criança, um adolescente, um jovem para praticar o esporte, você está cumprindo a sua responsabilidade social. E a escola ficou. O Maracanã não tem jogo, o Célio de Barros virou um estacionamento, o Delamare eu nem sei, Cris, não sei se você teve acesso às instalações, eu nunca mais ouvi falar. O Maracanãzinho, quando a gente entra pelo estacionamento do Maracanã de imprensa, parece um grande depósito escuro. Tem muito mato, tem aquela parte da piscina aquecida, tá meio abandonado, a gente não consegue olhar em que estado estão as piscinas. Isso a gente não consegue ver. Acho que é um bom exemplo. De lá atrás, não faz muito tempo, o povo do Rio de Janeiro gritou por uma escola que ia ser demolida, e a cada escola que é demolida em qualquer lugar, eu acho que a sociedade daquele lugar morre um pouquinho. A escola ficou ali e o entorno não continuou, né? De alguma maneira tá tudo parado ali, é um complexo esportivo Maracanã. Olha, é um compromisso do Esporte Catedral. Nós que pensamos o futebol, pensamos o esporte, trazemos aqui pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com esse tema, estudiosos, pesquisadores, pessoas que estão ali vivendo essa realidade, com algumas opiniões favoráveis à nossa, né? Que a gente concorda, outras a gente E é ótimo que alguém confronte mesmo, né? Muito bem, eu no primeiro bloco falei isso muito, né? Falamos isso com o Pedro. Não, Pedro, não é bem assim. Não, Pedro, não. Eu discordo bastante desse posicionamento, mas é bom ouvir essas pessoas que nos provoca o debate. E já que estamos debatendo e pensando futebol, esta rodada, João, nós temos muito o que pensar. Pense, não foi assim que a gente brincou ontem no Twitter, né? Então eu queria que você começasse pensando essa rodada, como é que foi do campeonato estadual? Acho primeiro, até para não fugir do assunto central, primeiro a falta do Maracanã para os clássicos, né? A Taça Rio é a competição dos clássicos, é impressionante, se eu não me engano são 5 clássicos, se eu não me engano, só na Taça Rio, nessa fase da Taça Rio. Em uma semana a gente teve 3, não foi isso, Cris? Engenhão, Brasília e agora semana que vem Cariacica. Em 10 dias a gente com 3 clássicos, nenhum no Maracanã. Então, primeiro ponto para não fugir do assunto central daqui. Tem até que mudar a música, né? Domingo. Eu vou para algum lugar. Domingo, eu vou para algum lugar. Vou para algum lugar ver futebol e eu acho que cansa um pouquinho esse formato do Campeonato Carioca. Tem que, dos principais estaduais, o Carioca, apesar dos problemas que a gente sabe que existem, era o melhor formato há 2, 3 anos atrás. Agora isso não se sustenta, não é um formato interessante. Você tem times aí já classificados para a semifinal, Fluminense, por exemplo, vencedor da Taça Guanabara, Flamengo, que colocou alguns pontos de distância no geral, e gera, não sei, um desinteresse. É difícil mobilizar os times, a torcida, a comparecer numa fase que você sabe que muita coisa já está decidida, já tem um time na frente com vantagem de empate na semifinal. Então
é difícil até analisar o Campeonato Carioca com esse regulamento. Mas dentro de campo, Vivi, a gente teve um empate, né, no clássico, Flamengo e Vasco em Brasília. O Botafogo venceu o Bangu e voltou a brigar por alguma coisa. O Botafogo na Taça Guanabara ficou meio de fora por causa da Libertadores, agora já está na fase de grupos da Libertadores, pode ter um pouquinho essa atenção voltada também para o Carioca. E é o que parece que vai acontecer, vai pelo menos se classificar para a semifinal, e aí a gente vai ter praticamente o campeonato começando, né? Com os 4 grandes, dificilmente nesse momento consigo ver algum time pequeno ou médio aí se colocando entre eles. O Fluminense também venceu bem o Macaé, mais uma vez